estudantes do terceiro ano C e terceiro ano D. Sou a Laide Marino e hoje vou falar para vocês sobre as atividades do CMSP, da sequência didática 1, do caderno Aprender Sempre, que foram realizadas no período de 5 a 31 de maio. Então, para isso, a gente vai trabalhar as habilidades essenciais, que é construir um conceito de modernidade que explique fenômenos culturais literários contemporâneos relacionados, a partir desse conceito, às diferentes produções culturais e contemporâneas. E habilidade de suporte, comparar produções artísticas e culturais da contemporaneidade à produção de outras épocas, considerando tanto as temáticas abordadas quanto a construção de sentidos. Então, o objetivo dessa aula é identificar em textos literários do século XIX e XX as relações entre tema, estilo e contexto de produção e relacionar diferentes produções artísticas, culturais, contemporâneas com outras obras do passado, que procurando aproximação de tema e sentido. Para iniciar, eu gostaria que vocês refletissem o que é o amor para vocês. Cada um tem um conceito de amor, né? De sentimento, como que ele é, como ele funciona, que tipos de amores a gente tem. E aí, vocês refletindo sobre isso, que é o tema que foi trabalhado nessa sequência didática 1, a gente então vai começar a falar um pouco das características do realismo e do naturalismo nesse tema amor. A gente vai fazer análise de 4 poemas que foram escritos em épocas diferentes, né, abordando o tema amor. Então, uma das características do realismo, o realismo, ele foi um movimento artístico do final do século XIX que se contrapôs ao estilo anterior, o romantismo, que vocês viram, né, no caderno 1, Aprender Sempre, que era sobre o romantismo, no bimestre passado. No Brasil, esse estilo teve como marco inicial a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O Machado de Assis, ele escreveu tanto no romantismo quanto no realismo, com características um pouco diferentes, né? As principais características do naturalismo são o realismo exagerado, o uso de linguagem simples, a impessoalidade e o objetivismo científico. Algumas das características principais do realismo são a crítica social, a ironia e o enfoque em descrições psicológicas. Então, olha, é uma linguagem bem diferente, né, no realismo daquela que era utilizada lá no romantismo, né? Então, quando a gente for ver as obras, os romances, né, a prosa realista e naturalista, então a gente consegue perceber aí uma grande diferença entre o romantismo e o realismo. Então, o realismo, ele era assim, ele procurava criticar, né, as situações sociais, políticas, econômicas, e ele relatava muito o dia a dia das personagens, tá? Mas vamos lá, vamos nos poemas que foram trabalhados nessa sequência didática 1 do caderno Aprender Sempre 2. Então vamos lá, vamos falar desses 4 grandes poetas, né, na nossa literatura de épocas diferentes. Primeiro que a gente vai falar é Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu em 1792 a Lira 21. O Tomás Antônio Gonzaga, ele é um poeta mineiro e ele tinha assim, um amor platônico pela Marília de Dirceu. Se um dia vocês forem a Ouro Preto, vocês podem ir conhecer a casa da Marília de Dirceu. Aí tem uma ruazinha, né? Porque lá é tudo morro para cima, morro abaixo, né? Tem uma ruazinha. E quando eu fui para lá, eu ficava imaginando o Tomás Antônio Gonzaga sentado num banco esperando a Marília de Dirceu. E já o Almeida Garrett, ele apresenta o amor de uma forma subjetiva, mediante a supervalorização das experiências individuais, tendo por guia a emoção e a libertação da norma, e a natureza é apresentada como evasão no tempo e no espaço. Então ele apresenta o amor como fuga da realidade.
Então vejam aí que já existe uma diferença muito grande, tá? Esse poema do Garrett foi escrito no século XIX, depois de 1800 e alguma coisa. Bilac apresenta o amor como desejo. A realização amorosa se resume na presença do outro. O amor apresentado no texto consiste em um sentimento que, apesar de sempre presente, não surge como solução para as dores da vida. É incapaz de saciar a carência do eu lírico, marcada pela carência, ausência e falta. Então, se vocês se lembrarem lá dos tercetos, né, do Olavo Bilac, vocês vão verificar que ele pede para a amada para ele ficar mais um pouco, que está escuro lá fora, que ele quer ficar com ela. Então, aí a gente já consegue perceber essa carência, né, que ele coloca no poema. Já o grande Drummond, né, que é um poeta mais moderno, que vocês devem conhecer bem, ele caracteriza o amor como um sentimento de busca incessante, caracterizado sempre pelo desejo e pela falta, além de marcado pelo sofrimento e pela incompletude, pela desilusão. Então, Drummond trata o amor como incerteza, como incompletude, como alguma coisa insaciável, incompreensível e condicionado pelo destino. Então, olha, isso foi só uma breve colocação, né, desses 4 poetas, mas a gente ainda vai aprofundar bastante e a gente vai fazer a relação entre outros textos. E aí eu queria que vocês refletissem, se vocês fossem escrever um poema, que tipo de amor vocês descreveriam nesse poema? Beijo!